A paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 16, do versículo 13 ao versículo 23. Tendo chegado à região de Cesareia de Filipe, Jesus interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outro que é Jeremias, ou alguns dos profetas. Jesus disse-lhes: E vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Respondendo Jesus, disse-lhe: Bem-aventurado és, Simão Bar-Jona, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. E eu digo-te que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares sobre a terra será ligado também nos céus, e tudo o que desatares sobre a terra será desatado também nos céus. Depois ordenou a seus discípulos que não dissesse a ninguém que ele era o Messias. Desde então começou Jesus a manifestar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém, padecer muitas coisas dos anciões, dos príncipes dos sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Tomando-o Pedro à parte, começou a increpá-lo, dizendo: Deus tal não permita, Senhor, não te sucederá isto. Ele, voltando-se para Pedro, disse-lhe: Retira-te de mim, Satanás. Tu serves-me de escândalo, porque não tens a sabedoria das coisas de Deus, mas dos homens. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, aqui nós temos um mover tão maravilhoso dentro dessa palavra, que nos ensina o nascer da igreja, adiante de um olhar divino, de um pensamento divino. Pedro fala as palavras que traz alegria, que traz a felicidade, que é falar unido ao pensamento do céu. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Essa pedra que temos a pedra angular, mas temos essa pedra que é a pedra que constrói a igreja física, né? Que representa que a cabeça visível de Jesus é Pedro, essa pedra que edifica a igreja, que constrói a igreja de Cristo, mas a pedra angular é Jesus, mas essa pedra, Pedro, é essa pedra que Jesus edifica a igreja, né? A sua igreja, a igreja de Cristo, não tenhamos dúvidas disso. E tudo que ligares na terra será ligado no céu. Aqui está para nós o mover da confissão, o mover, queridos irmãos, que a autoridade que Deus dá aqui aos homens, diante da unidade divina, diante da unidade com Deus, com Jesus Cristo. E por isso, neste momento, Pedro vacila. Depois que ele fala umas coisas divinas, que vem unido ao céu com o pensamento divino, a hora que vai, Jesus anuncia que ele passaria por problemas, por dificuldades e cairia na tentação, na morte, e ressuscitaria. Ali Pedro ele entra num embaraçamento dos seus pensamentos, aonde que leva ele a vacilar. Sabe, irmãos, e como que a gente vacila também, como Pedro, né? De uma hora assim, ele está buscando as coisas de Deus, ele está unido a Cristo, ele se coloca ali, mas ele dá aquelas vaciladas. É quando você vê os pensamentos humanos, né? Aquele pensamento que, não, você não precisa passar pelo sofrimento, você é Deus, que é isso? Você tem o poder, para que isso? Você tem autoridade. Mas ele não entendia que a maior autoridade é servir, que Jesus dava. Naquele momento Pedro não compreendia, mas depois Pedro compreende, cheio do Espírito Santo, dá a vida por nós, né? Então, assim, como ele vê o Mestre dando a vida por todos, ele compreende depois. Então, unir-se a Jesus é compreender o querer de Deus e ser fiel ao desígnio de Deus. E não querer fugir da nossa cruz. Jesus fala:
afasta-te de mim, retira-te de mim, Satanás, os pensamentos satânicos, né? Que quer que a gente se desvirtua da vontade de Deus. Então Deus, o que acontece? Pegar a nossa cruz é quando nós estamos vivendo aqui, neste mundo, e tem a fidelidade a Deus, e nós queremos abandonar essa fidelidade pelos prazeres da carne, pelo ter, pela posse, pelo poder. Aqui Pedro queria que Jesus tivesse o poder, né? Você não toca em mim. Jesus mostrou que não, que ele veio para servir e ele não fugiria do mover que o Pai queria, que ele morresse por nós na cruz e que ele desse a vida por nós para a remissão dos nossos pecados. Que esse desígnio seria, ele venceria o ódio, venceria a raiva, venceria a maldade, ele venceria tudo ali na cruz. Então Jesus fala para nós não fugir dessa cruz, irmão. E aí você fala, quem fala para fugir da cruz está se unindo a Satanás. Então retira-te de mim, Satanás. Vamos dar um exemplo aqui. Irmão, você tem que viver os sacramentos dentro da sua igreja, você tem que ir na missa, você tem que demonstrar este amor a Jesus, como nós acabamos de falar, ser amigo de Jesus, viver os mandamentos, viver os sacramentos dentro da igreja. Que igreja nada! Para quem ir na igreja? Tá vendo fulano tá lá na igreja e adultera, tá vendo fulano tá lá na igreja e faz mal para não sei quem. Irmão, se você não foi na igreja ou saiu da igreja por causa do irmão, você nunca entrou na igreja ou permaneceu na igreja por causa de Cristo. Vamos refletir. Jesus, tinha alguém também que traía ele lá? Teve alguém que andava com Jesus, eram todos perfeitinhos? Ou ele teve alguém que traiu ele? Teve alguém que negou ele? Vamos lá, vamos. Então, querido irmão, dentro da igreja de Cristo vai ter isso. Mas a salvação lá dentro, quem busca é você, unir-se a Cristo. E quanto mais você se une a Cristo, menos você olha a vida do irmão e mais você serve. Quanto mais você se une a Cristo, menos você pega e quer abandonar a sua cruz, quer abandonar a igreja, quer abandonar o servir. Por quê? Porque você quer se unir a Cristo. Pega a sua cruz, meu irmão. Tem problema, tem dificuldades, não pare. Irmãos, nós podemos vacilar, nós podemos querer fazer que nem Pedro. Na nossa vida, comigo já aconteceu. Mas eu abri meus olhos e falei, opa! Essa chamada de atenção que Jesus deu hoje a Pedro é para que ele abrisse os olhos e falasse, se isso te acontecer, não fala mais isso. Retira-te daqui, Satanás. É uma repreensão de Jesus forte diante de Pedro. Mas Pedro insistiu, permaneceu, negou Jesus, amou ele e ama eternamente porque ele foi conhecendo a vontade do Pai e sendo fiel. E é o que Jesus nos apresentou. Por isso que os discípulos, os apóstolos do Senhor, porque se une a Ele no querer dEle. Então, diante do que o texto diz para mim, o que nós vamos viver essa graça hoje? O que eu vou viver hoje para a minha vida? Fugir da cruz? Ou dizer junto com Jesus, retira-te de mim, Satanás? Sabe, irmão, todo aquele pensamento que tira a vontade de você ser fiel a Deus, todo aquele pensamento que diz para você tem que viver tua vida, tem que gastar tudo que você tem que ser feliz, tem que viver no pecado, não tá nem aí. Você já viu isso? Ou o que adianta você seguir a Deus? Olha aí o que você está vivendo. Você está aí rezando e as coisas estão acontecendo. Sabe que você já ouviu essa voz dizendo que adianta rezar igual você reza? Que adianta você levantar de madrugada? Que adianta você fazer suas orações? Que adianta se continua acontecendo coisas com você na tua vida, né? Mas e você? Como é que você está reagindo? Eu continuo feliz, meu irmão. Eu continuo firme. Eu continuo sendo levantado por Jesus. Então, meu irmão, continue, não pare, pega a sua cruz. É isso que Jesus está dizendo. Não negue-se. Não negue a mim por causa dos problemas. Não negue a mim por causa da tua tristeza. Então, querido irmão, é este o momento teu e meu para dizer, afasta de mim, Senhor, todos esses pensamentos malignos que vêm me desmotivar, todos esses pensamentos malignos que quer fazer eu tirar a fidelidade a Deus, quer fazer eu largar as coisas de Deus. Levanta a tua mão e fala assim, Senhor, dá-me a força, Senhor, dá-me a fortaleza. Sabe, irmãos, o pensamento que me vinha? Pessoas desanimadas por causa da voz de Satanás que tem tentado te desanimar, tem tentado tirar você da fidelidade a Deus.
O que tem acontecido com os seus, a sua família, e você continua ainda rezando, você continua ainda buscando. Tenha fé, meu irmão. Pega a sua cruz, é o teu momento, é o momento de você não negar a fidelidade a Deus, a tua fidelidade. Sabe, irmãos, quando começam a olhar para a tua família e te culpar, te condenar, tacar pedra, e você continua fiel a Deus, você continua em oração, você continua sendo aquele servo, aquele irmão que faz o bem, aquele irmão que vive a confissão, que vive a Eucaristia, que vive os sacramentos, que trata bem as pessoas, mas ao teu redor tem coisas acontecendo e as pessoas tacam pedra. Que adianta você ser assim? Continue firme, meu irmão, que Deus te honrará, que Deus vai cumprir aquilo que Ele falou para você. Aquele que me segue e pega a sua cruz e me segue, ganhará a eternidade. Então você vai ganhar a eternidade de que forma? Suportando por amor, sendo fiel a Deus por amor. O Senhor está dizendo assim, irmãos, dentro do meu coração, quantas pessoas desanimadas que tinham parado com as orações, que tinham parado de ir na igreja por causa das palavras de zombaria, de acusações, de questionamento. Isso tinha te desmotivado. Mas o Senhor quer te dizer, é hora de você continuar. Você que tinha parado de rezar o terço, você que tinha parado de ir à missa, tinha parado de ir no grupo de oração, por causa das coisas que aconteceram, por causa das palavras das pessoas, ou alguém que está com você, que te desmotivou. Mas o Senhor está dizendo, não pare, minha filha. Não pare. Não negue a sua cruz. Não negue a sua cruz. Pegue ela e siga-me. E neste momento você está se colocando diante de Jesus em lágrimas, porque você não se achava mais digno, porque as coisas que tinham acontecido ao teu redor não eram contigo, mas você desanimou de uma forma assim que você falou, eu vou parar com tudo. Mas é a voz de Satanás que está te acusando, porque Jesus ele não falou isso, ele não negou o que ele tinha diante de passar por amor a nós. Mas ele disse, retira-te de mim, Satanás, porque eu vou passar por tudo isso e vou vencer. E é a palavra que Deus está dizendo para você, levanta a tua cabeça, segue firme, retira-te de mim, Satanás, porque eu vou vencer com Jesus. Coragem, filho, filha, no mundo havereis de ter aflições, mas eu venci o mundo. Fique com essa palavra na tua cabeça, é o que veio para mim hoje. Qual o meu novo olhar a partir da palavra? Coragem, filho e filha. No mundo havereis de ter aflições, mas eu venci o mundo. Com Jesus, não devo negar minha cruz, e sim vencê-la como Jesus venceu. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Rezemos um Pai Nosso e 3 Ave Maria. Pai nosso que estais no céu, santificado